Então, vamos falar um pouquinho sobre estados alterados de consciência. O que são esses estados? Esse conceito foi academicamente muito desenvolvido pelo psicólogo Charles Tart, que foi então um grande precursor deste conceito na academia, pesquisador, que inclusive nos deixou recentemente, falecido agora há pouco tempo. E ele, então, deixou um legado de pesquisas, de estudos sobre esse termo. Então, se é um termo que te interessa, procura sobre Charles Tart, os livros dele, tem vários em inglês, em português, e vários artigos em que ele aparece ou que ele é citado, que é uma pessoa referência nessa área. Tá? Então, o que ele diz? Que os estados alterados são aqueles estados que diferem qualitativamente dos estados normais, dos estados de vigília. Então, digamos assim, nós estamos num estado aqui de vigília, eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês, vendo a minha realidade ao meu redor e apreendo, vejo, percebo essa realidade da forma, que eu estou vendo aqui, como ela se apresenta, digamos assim. Quando a gente altera a consciência, a gente passa a ver a realidade de uma outra forma. De um ponto de vista interior, como se esse self, essa nossa essência, ela pudesse ser acessada e ela se manifestasse. E a gente pudesse ver, então, a partir de uma realidade interna, algumas coisas. Então, quando a gente faz algum exercício, porque como é que a gente induz isso, por exemplo, em termos práticos na psicoterapia? Nós fazemos isso através de exercícios, de técnicas que envolvem uma série de questões. Envolve muitas vezes respiração, música, o setting como um todo, às vezes toda uma preparação desse setting. Envolve um tom de voz que o terapeuta utiliza, envolve toda uma orientação do para que fazer aquela técnica, do que se quer buscar com aquilo. Existem indicações, existem contraindicações para algumas técnicas. Então, tem todo um estudo que é feito para que a pessoa tenha condições de induzir a estes estados e também de avaliar se o paciente está pronto, se ele pode, se ele vai ter benefícios acessando esses estados alterados de consciência. Então, quando se acessa, muitas vezes algumas questões que a pessoa, num nível de vigília, com a consciência, assim como se apresenta, e muitas vezes a pessoa está na razão, a pessoa está querendo entender, e aí através daquela experiência, muitas vezes vem então alguns elementos, algumas respostas de um outro lugar, que contribuem para acelerar esse processo de encontro, de encontro da pessoa com ela mesma e de então resolução daquilo que gera o sofrimento. Então, trabalhar com estados alterados, ampliados, expandidos, é uma ferramenta que na psicoterapia transpessoal nós utilizamos muito, e é uma ferramenta valiosa se bem aplicada. Então, a gente induz, por exemplo, dentro desse processo, muito utilizando, como falei, música, voz, exercícios também, assim, além de envolver respiração, existem às vezes modos, métodos de condução daquela respiração. Então, existem várias formas, envolvendo visualização, envolvendo muitas vezes um relaxamento do corpo, mas que nós não tocamos no paciente, é algo que a pessoa vai fazendo uma espécie de escaneamento mental do seu corpo. Então, existem várias e várias formas. Existem outras formas de indução que envolvem também, daí não a questão verbal, enfim, mas também, por exemplo, substâncias como os psicodélicos, Não é o caso do que se utiliza em consultório, normalmente, na psicoterapia transpessoal, apesar de já existirem alguns estudos envolvendo protocolos do uso dessas substâncias para trabalhos de determinadas questões, ansiedade, depressão, enfim, existem alguns estudos em andamento aí, inclusive no Brasil, então conheço alguns terapeutas envolvidos também nesse estudo, mas de forma geral, de forma prática, nós induzimos esses estados a partir da nossa condução mesmo,
né, de uma forma psicológica, digamos, né, e não fisiológica, farmacológica, enfim, que implique em outras substâncias. Certo? Então, sugiro, né, que quem queira conhecer mais sobre esse tema pode, então, ler mais sobre, por exemplo, o próprio Charles Start, né? Tem um artigo também que eu escrevi junto com colegas que se chama Os Estados Alterados de Consciência na Psicoterapia Transpessoal, né? Foi publicado no Journal of Religion and Health, ele está em inglês, né? Mas vocês procurando lá Altered States of Consciousness, vocês vão encontrar. Tá? Então, sugiro a leitura desses materiais também como um embasamento aí para esta prática. Certo, gente? Foi um prazer falar aqui para vocês e se vocês querem então conhecer como fazer, né, venham conhecer o nosso curso, que a gente vai justamente desenvolver isso com os alunos, ensinar, capacitar, né, para essa aplicação dos estados ampliados de consciência na psicoterapia, além de integrar principalmente as questões espirituais nesse manejo de uma forma adequada. Muito bem, gratidão. Vocês ouviram então nossos professores contando um pouco sobre os estados alterados de consciência. E vocês vão ouvir muito mais sobre isso se vocês nos seguirem em nossos canais no Instagram, @almaconsciência, e também no nosso novo canal do YouTube, onde nós vamos divulgar muito material relevante para nossos estudos sobre a inserção da espiritualidade na psicoterapia. Acompanhem a gente no nosso canal da Alma Consciência e também deem uma checada lá no site do nosso curso, www.almaconsciencia.com, onde vocês vão ver no detalhe como a gente vai abordar esse e outros assuntos importantes sobre essa relação da mente com o cérebro, da espiritualidade, com a psicologia e com a psicoterapia em especial. Conto com vocês por lá. Um abraço.